Olá, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Pério e Companhia, patrocinado pela Geistlich. A nossa convidada de hoje nasceu e cresceu em Lisboa, mas na adolescência viveu também em Milão. Viveu em Madrid na sua formação pós-graduada e é talvez a periodontologista mais organizada que eu conheço. Cruzámos-nos para aí em 2001, eu era aluno do 5º ano da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e era delegado de periodontologia. E esta convidada que chegou nesse ano revolucionou o ensino da pério na pública e para todos em Portugal. Hoje é coordenadora e fundou a especialização de periodontologia na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. É coordenadora clínica das CUFs, da parte da medicina dentária, e é minha amiga. E é com muito prazer que a recebo. Obrigado por teres aceito o convite, Susana, doutora Susana Noronha. Muito obrigada. Para mim é um gosto enorme estar aqui. É um desafio. Eu habitualmente não me exponho, habitualmente não falo em situações profissionais, mas não mais do lado pessoal. E achei muito interessante esta iniciativa. Conhecer os periodontologistas de outra maneira. Portanto, obrigada a ti e obrigada por teres, de alguma forma, lançado este desafio a todos os periodontologistas. Ora, essa. Quem é a Susana Noronha? A Susana é mãe, é mulher, é filha, é a terceira de 4 irmãs, é amiga dos seus amigos, é uma pessoa intensa, sou empenhada e muito motivada nos desafios que me aparecem pela vida, comprometida, às vezes obstinada e por vezes também teimosa. Sinto que sou uma privilegiada, não só pelas opções que a vida e as oportunidades que a vida me tem dado, como também pelos amigos e as pessoas que se têm cruzado no meu caminho. Sou católica, acredito que todos nós temos um propósito e sou principalmente uma pessoa muito feliz. Gosto muito, muito, muito de dar aulas, gosto muito de ensinar, gosto muito de partilhar. Eu vejo o ensino como uma partilha, mas gosto muito também de aprender com os alunos e tenho tido o privilégio ao longo da minha vida, e isso é muito, muito positivo para também o meu desenvolvimento pessoal, estar sempre em convívio com alunos de faculdade. É um crescimento enorme e é uma aprendizagem constante. Portanto, acho que é uma troca de conhecimentos e uma partilha de experiências entre eu, que tive o privilégio de nascer primeiro, e os mais jovens, mas sim, é muito enriquecedor. Gosto também de ter, e acabaste de dizer, eu sou muito organizada, eu acho que isso é uma característica que me pode definir. Tenho tendência a definir muito bem as minhas prioridades, que nem sempre são as mesmas. A vida familiar é sempre uma prioridade. Mas depois, em termos profissionais, eu sei e tendo a priorizar aquilo que é mais importante, no momento, na altura, para quem mais precisa de mim. Por outro lado, também aprendi a fazer uma coisa que eu não sabia. E acho que esse crescimento foi muito positivo. Eu aprendi a delegar. Aprendi a trabalhar com uma equipa e a delegar. E não ser eu a fazer tudo. A arcar com o peso todo. A arcar com o peso. Isso é muito bom, não é? É tudo uma aprendizagem. Mas sim. Cresceste em Lisboa, viveste também em Milão. Conta-me como foi assim a juventude, então, a adolescência. Sim. Eu sempre cresci em Lisboa, sempre vivi em Lisboa, estudei em Lisboa, num colégio católico, numa primeira fase, depois fui para o liceu, fiz todo o meu percurso no liceu, até o final do 12º ano, na altura 12º ano, e numa determinada fase tive um problema de saúde. E nessa altura os meus pais decidiram levar-me para Milão e foi lá que eu fui tratada durante vários anos. Felizmente bem, as minhas recordações dessa altura são muito, muito positivas. Independentemente de estar a passar por uma fase difícil, são recordações muito positivas, não só pelos amigos que eu tinha que me rodeavam, como também como eu era organizada já na altura, era boa estudante, eu acabava por conseguir fazer as minhas obrigações, apesar de estar a passar por uma fase bastante desafiante, dizendo assim. Portanto, a minha vivência em Milão foi uma vivência não para estudar, mas para me tratar. Durante uns anos não regressei a Milão, nunca soube explicar porquê, mas
agora já sei. Quando regressei já sei porquê, era uma cidade que eu não apetecia voltar. Voltei. E então, agora há pouco tempo, não é? Estive em Milão e fui visitar vários sítios onde eu tive a possibilidade de estar e vivenciar durante essa fase da minha vida. E em Lisboa, falando ainda na parte de estudos, sempre fiz e sempre tive não só o apoio dos meus amigos, etc., nessa parte de estudos, ao longo de todo o processo de tratamentos. E, portanto... Que bom. E fizeste balé desde... Fiz balé desde que... A vida inteira? Fiz balé. O balé surgiu como surgiu a natação. Ou seja, os meus pais acreditavam, e todas as minhas irmãs, como disse há pouco, nós somos 4 raparigas, fizemos balé, andámos na natação, etc. A natação, o importante era saber nadar, não era propriamente um desporto, era uma obrigação. Mas o balé era o desporto adicional, cada uma de nós gostava de fazer, e eu adorava todas as fatiotas, adorava os ensaios para os espetáculos, os treinos, mas depois, a determinada altura, passou a ser muito intenso e exigente do ponto de vista de horários. E eu tinha uma prioridade, eu queria estudar, adoro estudar, ainda hoje, eu sei que... Olha, ainda ontem me convidaram para ir à Faculdade de Medicina Dentária na Universidade de Lisboa, os alunos deste ano, os Dental Awards, para entregar o prémio do Nerd. Eu não sei se isto tem alguma coisa a ver com o facto de eu gostar de estudar, se calhar tem. Mas pronto, mas isto para dizer que eu sempre gostei e portanto, o meu caminho era claramente algo da minha profissão. Eu já nessa altura queria tratar o outro, fazer bem, fazer o bem, ou seja, era isso que eu queria fazer. Houve uma fase em que eu queria ser bióloga, não é? Bióloga marítima, andar tipo Jacques Cousteau nos barcos, mas isso depois passou. E rapidamente o meu foco era as ciências médicas, por aí a saúde. Não sei se sabes, mas partilhamos aqui uma coisa, porque a medicina dentária também não era a minha primeira opção. Eu percebi muito rápido e que ainda bem que não aconteceu. Percebeste também rápido que há males que vêm por bem? Muito rápido, sem dúvida, Conta. sem dúvida. Eu não entrei em medicina por muito pouco. Olha, eu entrei com a nota do último colocado em medicina. Portanto, foi por desempate. Nem uma décima, nem uma centésima, tinha a mesma nota. Não me aconteceu isso, mas parecido. Quase. Fiz os exames a achar mesmo que ia entrar. Mesmo. Eu não tinha plano B, ou seja, não tinha plano B definido. No sentido de, formalmente, eu não achava que tinha que ir para o plano B. Mas a medicina dentária era um plano B. E, na realidade, acabou por acontecer. Mas o meu percurso na medicina dentária não foi sempre... repara, os 3 primeiros anos eram disciplinas médicas, mais de medicina. Naquela altura. Eu comecei o curso em 1991. E, portanto... acabou por acontecer que no 3º ano eu comecei a entusiasmar-me muito com a ideia, e também estimulada por um professor que tinha na faculdade, com a ideia de eventualmente mudar para a medicina. Eu tive quase para fazer esse passo. Mas depois começou no 4º as disciplinas, não o fiz, claramente, e começaram as disciplinas de medicina dentária. E eu, enfim, é uma opção, e foi uma ótima opção. Seguramente a melhor opção que eu tomei naquela altura foi não ter transitado para a medicina ou não ter tentado fazê-lo. Sou muito feliz a fazer o que faço. Sou médica dentista, periodontologista, professora da faculdade que só fala de periodontologia e de implantes. Portanto, sou muito feliz e por isso foi muito bom fazer tomar essa opção. E porquê a periodontologia? Em que altura é que surge aqui nos teus planos? Assim, Olha, a nossa querida eu acho que há aqui 2 especialidade. componentes que é importante falar. Um deles diz respeito ao gosto por tratar o outro, por tratar uma doença, não por acompanhar o tratamento de uma doença crónica. É muito mais médico, não é? Ainda por cima, uma área que tem tantas relações com a saúde geral Certo. e com a saúde sistémica. Sabemos nós, hoje, até muito melhor do que sabíamos há 30 anos atrás. Mas também tem influência os professores. E eu, claramente, eu tive como professora da faculdade, tive esse privilégio, a Helena Rebelo, e a Helena Rebelo é apaixonada pela periodontologia, transmitiu-me essa paixão.
E isso também tem influência nas nossas opções. Sem dúvida que eu queria algo mais médico, mais de tratar o outro, mas também tive a sorte de ter uma professora que me motivou para isso. E isso é extremamente importante. Portanto, acabas o curso de Medicina Dentária, decides que queres fazer uma formação pós-graduada. Que ideias te passaram pela cabeça e como é que chegaste a Madrid? É uma história engraçada. Eu acabei o curso de Medicina Dentária em 1997, após 6 anos de curso. Fiquei logo na disciplina de periodontologia como monitora, a convite da Helena Rebelo. Gostava muito de dar aulas. Um ano de monitora, se não me engano, no segundo ano já era assistente. Eu gostava muito de dar aulas, mas eu sabia tanto como os meus alunos. Eu sentia-me... enfim, sentia que podia saber mais, queria saber mais, tinha a obrigação de saber mais. E então procurei alternativas. Madrid era... Repara, eu venho de uma família muito unida, em que ir viver para fora e estudar para fora, Deus me livre, não é? Naquela altura nem pensar, hoje em dia qualquer miúdo, até eu estimulo os meus filhos a quererem abrir os seus horizontes, viver lá fora, por aí fora, mas naquela altura não era assim tão frequente. Era menos frequente, não estou a dizer que não acontecesse, mas era menos frequente. E por isso, para os meus pais, foi tipo, mas vais para fora? Então eu tive 2 anos, ou 2 anos e pouco, a trabalhar em Portugal, até porque queria ir pelos meus próprios meios, e tive a sorte de conseguir uma bolsa da Fundação de Ciência e Tecnologia, que me permitiu mudar para Madrid, que me permitiu fazer a minha pós-graduação, permitiu-me iniciar o meu doutoramento, permitiu-me viver em Madrid, e foi, diria, de um ponto de vista profissional, talvez tenha sido o ponto de viragem. Foi nesse momento, quando eu fui para Madrid e comecei a formar-me em Pério de uma forma estruturada, que foi o ponto de viragem. Foi aí, efetivamente aí, que fez toda a diferença. E isso permitiu-me chegar onde cheguei hoje, onde estou hoje, feliz na periodontologia. O podcast Pério e Companhia, um podcast sobre periodontologia para profissionais de saúde, tem o apoio da INIPSA. A INIPSA é representante na Península Ibérica de materiais de regeneração óssea, a Geistlich Biomaterials, e são materiais que eu uso, que eu recomendo, e a INIPSA teve a gentileza e a coragem e a ambição de nos apoiar neste novo projeto. Muito obrigado. Sentes ou sentias na altura que havia muita diferença na periodontologia que se fazia em Espanha e a periodontologia que se fazia e que se faz agora em Portugal? Sim, sinto. Sinto 2 coisas em relação a Madrid. Deixa-me falar primeiro do ponto de vista do choque que eu tive com as 2 realidades. Ou seja, a Espanha era um país, e Madrid em particular, era uma cidade mais aberta do que Lisboa era na altura. Estamos a falar há 25 anos atrás, faz diferença. Até os simples programas de televisão, só para falar de um exemplo um bocadinho caricato, mas é verdade, eram muito mais, eram muito mais abertos, muito mais... Não quero dizer que seja pela positiva, no sentido, falava-se muito da vida uns dos outros, aqui era uma comunicação muito mais fechada. Portanto, eu senti uma diferença grande, de uma forma geral, de uma cidade para outra. Do ambiente. Do ambiente. Senti uma pressão gigante na faculdade. Gigante. Não me senti acolhida numa primeira fase pelos meus colegas. Senti muito acolhida pelos professores. Muito acolhida. Mas não senti assim tanto pelos meus colegas. Portanto, aí foi um choque. Por outro lado, acabei por perceber que a periodontologia em Madrid estava mais evoluída de facto, já havia mais pessoas a dedicarem-se a essa área. Havia sondas periodontais nos consultórios à séria, quando cá em Portugal havia muitos consultórios que não tinham sondas periodontais, não faziam esse diagnóstico. Eu não estou a dizer isto como uma crítica, eu estou a dizer isto como uma constatação de um facto e com a diferença que havia nessa altura. A parte boa é que hoje em dia não é assim. E é isso que nós temos que nos agarrar. Ou seja, efetivamente todos nós que nos temos dedicado à periodontologia, temos contribuído para, de uma maneira ou de outra, haja sondas periodontais nos consultórios, haja médicos dentistas que, apesar de não se dedicarem à periodontologia, sabem fazer um diagnóstico periodontal. Ou pelo menos, eu assim espero.
A tua paixão pelo ensino é óbvia, não é? Acho que quem te conhece sabe isso. Continuas-te a dedicar também ao pré-graduado. Qual é a importância que tem o ensino da periodontologia a um nível pré-graduado? O ensino na minha vida, antes de responder à tua pergunta, é essencial. Essencial. Como disse no princípio, eu gosto de partilhar. É por isso que eu acho que é importante aprender, que é para poder partilhar aos outros. Portanto, e por isso, eu não me estou a ver sem dar aulas, sem ensinar de alguma maneira. No pré-graduado, o ensino da periodontologia é crucial, porque a nossa área, Hugo, é uma área pilar da medicina dentária. Pilar da medicina dentária. Com interação com todas as outras. Com interação com todas as outras, com interação com tantas áreas sistémicas. Portanto, para mim, a periodontologia é a área mais especial da medicina dentária, como devem calcular. Somos todos enviesados, mas eu acho exatamente a mesma coisa. Mas na realidade, em termos práticos, para os alunos, eu acho que é uma disciplina essencial, mesmo para realizar as restaurações da dentisteria, que são, se calhar, o grosso do trabalho do médico-dentista, não é? No geral, é preciso perceber o suporte de um dente, é preciso perceber onde é que está a relação com a margem da gengiva e tudo isso. Portanto, a importância do periodonto, do tratamento periodontal, do diagnóstico periodontal é crucial. Digo-te que se eu pudesse mudar alguma coisa no ensino pré-graduado, fazia com que os alunos tivessem mais aulas práticas, tivessem mais tempo de prática na periodontologia, mais tempo de acompanhamento dos doentes, mais tempo para perceberem que o tratamento periodontal funciona. O tratamento periodontal, quando temos um doente colaborante, resulta. E conseguimos fazer aquilo que é o nosso foco principal, que é travar a doença, travar a progressão das sequelas que a doença tem. E por isso, esse era um ponto. E o outro ponto que eu também acho que é importante no pré-graduado, eu acho que os alunos têm pouco acesso à literatura científica, não são muito estimulados a ler artigos e a estudar por artigos. Mas isso era importante que mudasse. Porquê? Porque, na realidade, uma percentagem significativa das periodontites podem ser tratados por dentistas que não são periodontologistas. Mas para isso eles têm que aprender mais a fundo, saber. E para isso, e para saber, não há nada como saber através da ciência, não é? Que é uma obrigatoriedade. Por isso acho que eles deviam ser mais estimulados a literatura, a ciência, a ter uma análise crítica nas publicações, que também é importante saber fazê-lo. Eu faço isso aos meus alunos do 4º ano da faculdade. Eles não gostam muito de ter que fazer um resumo de um artigo e de o criticar, mas para mim faz parte, no processo de aprendizagem. Faz parte do processo de aprendizagem. Depois, em 2005, estiveste ativamente envolvida na fundação do primeiro curso de especialização em Portugal. Consegues-me contar como é que foi esse processo? As barreiras, os desafios, as vitórias? Vou tentar não ocupar muito tempo com essa resposta, Força. Porque é uma resposta interessante. O episódio não tem limite de tempo. Muito bem. Estás à vontade. É uma resposta interessante, é uma história interessante. Eu cheguei de Madrid e, tal como tinha acontecido quando fui para Madrid, quando regressei também tive algum choque e alguma dificuldade de me adaptar àquilo que ainda era a periodontologia em Portugal. Felizmente comecei a trabalhar em consultórios, a fazer só exclusivamente a minha área, graças a Deus, e na realidade comecei a pensar na minha cabeça que fazia sentido começar a estruturar uma formação pós-graduada em Portugal. E comecei a fazê-lo. Comecei a fazê-lo através de juntar documentos, juntar informação, perceber o que é que era preciso para os regulamentos, perceber o que é que era preciso na reitoria. E fiz um desafio ao meu querido amigo, o Sr. Professor Giló Forado, que na altura fazia parte da direção da faculdade, e desafiei-o, juntamente com o professor Vasconcelos Tavares, se bem me recordo. E o professor Gil não me disse que não. O professor Gil aceitou a ideia e eu continuei a trabalhar. Digo, eu tinha nessa altura, não tinha ainda filhos. Aliás, o meu primeiro filho nasceu em 2006, em janeiro de 2006, logo no início da pós-graduação. E esse foi o meu projeto de raiz, que eu dediquei um ano da minha vida
claro, a trabalhar ao mesmo tempo, evidentemente, mas em todos os meus momentos livres, sem ser de lazer, eu dedicava na realidade, a programar, a fazer os programas de cada seminário, etc. E depois tenho a sorte de ter um grande amigo chamado Paulo Mascarenhas, que tu bem conheces, e que aceitou esta ideia como deixou-me andar, ou seja, vai trabalhando, vai fazendo, mas como ele também teve uma experiência nos Estados Unidos, também de formação pós-graduada em Michigan, juntámos um bocadinho as ideias dos dois lados, porque ainda havia diferenças entre aquilo que era a realidade europeia, daquilo que era a realidade americana, e portanto foi muito bom até nessa parte. Finalmente, com tudo fechado, os documentos foram entregues e fiquei sem saber o que é que ia acontecer. E de repente um dia recebo um telefonema do Sr. Professor Gilberto Furada a dizer-me: sim, vamos avançar. Vamos avançar, e tivemos 2 ou 3 meses para divulgar, 2 ou 3 meses para pôr em prática aquilo que estava no papel, estruturado, mas estava ainda no papel. E assim foi. Em 2005 começámos com o primeiro grupo de alunos, que eram 6 alunos, 3 rapazes e 3 raparigas, e que tu conheces todos muito bem. E foi 2005 a 2008, muito intenso. Eu nessa altura estava na faculdade, na pós-graduação, todos os dias. Foi uma mudança radical na minha vida. Deixei os consultórios e a minha atividade clínica diária para me dedicar àquilo que era um projeto em que eu acreditava. E o que tenho que dizer, que tenho um orgulho gigante. A palavra gigante é pequena. Naquilo que nós conseguimos até agora, na pós-graduação. Muitas vezes com algumas limitações, com fases difíceis, também associadas a fases difíceis que o nosso próprio país passou, que a educação em Portugal passou, mas tenho um orgulho gigante naquilo que nós temos feito e naquilo onde nós já conseguimos chegar, apesar de tudo. Nós temos um programa, e eu tenho a sorte de fazer parte da equipa docente da especialização, que segue quase à risca as guidelines da Federação Europeia. No entanto, não temos ainda em Portugal nenhum curso homologado. É um processo ainda mais complicado do que fundá-lo cá. Isto é uma pergunta mais política que propriamente de logística, mas... De maneira alguma. Não interpreta assim. Não temos ainda homologado, não temos ainda certificado ou acreditado pela Federação Europeia ainda. Boa. Está para breve. Sabes que uma das coisas que é muito importante para que isso aconteça é conseguir ter uma equipa de professores estruturada, uma equipa de professores com determinadas características, com um rácio adequado, com o número de alunos, com consistência. Nós tivemos a ganhar consistência ao longo dos anos. Nós precisávamos disso. Consistência. E está demonstrado que conseguimos. Somos muito consistentes, temos tido sempre alunos que saem da pós-graduação e abrem as suas asas e vão para este mundo falar de periodontologia em português, e eu acho que estamos no momento de o fazer. Por isso digo, ainda está para breve, não tenhas dúvida disso. E sim, seguir as guidelines da Federação. Fizemos isso desde o primeiro momento. Aliás, esse trabalho de um ano de preparação da documentação teve muito a ver com isso também. Com aquilo que se fazia lá fora. Muito trabalho de campo. Muito trabalho de campo. Com aquilo que eram as indicações da Federação. Eu não vejo fazer um programa pós-graduado de outra forma. Certo. Mas precisamos de crescer, precisamos de ter consistência, precisamos de solidificar, de ter as bases estar bem estruturado, percebes? Para conseguir depois chamar a Federação, ser avaliado pela Federação e continuarmos a ter o orgulho de continuar a crescer. Sendo já há uns anos conheço, consigo dizer que és uma líder nata. Não é? Assim, gostas de ter controle sobre as coisas, és altamente organizada, consegues ter uma vida profissional académica invejável. Quer dizer, que é difícil encontrar alguém que tenha o mesmo envolvimento que tu tens. Coordenadora clínica das clínicas CUF, como disse na introdução, ensino pré-graduado, ensino pós-graduado, imensas atividades do ponto de vista de promoção da nossa profissão e da nossa especialidade. Onde é que tu arranjas tempo para isto? Arranjo tempo para isto tudo da seguinte forma. O meu dia tem 24 horas, como o teu, como igual a toda a gente.
Portanto, eu sou organizada por natureza. Sou estruturada naquilo que são, como eu disse no princípio, as minhas prioridades. E tenho a sorte e o privilégio de ter uma família espetacular que me apoia em tudo. Eu procuro aquilo que me faz feliz, aquilo que me motiva no meu dia-a-dia, a partilha. E, portanto, essa parte tem que fazer sempre parte da minha vida. Sempre. Sem dúvida nenhuma. Como é que eu me organizo? Eu, de alguma maneira, tenho, ao longo do meu dia, tempo para cada uma das ações, funções que eu preciso E sabendo, porém, que às vezes há uma parte de ser professora que pede mais de mim, outras vezes é a minha parte ou a minha luzinha que diz, não, agora vais ter que estudar. Eu fiz 50 anos há pouco tempo. E quando fiz 50 eu disse, é agora que eu vou voltar a estudar. E fui. E fui fazer uma pós-graduação em Gestão em Saúde na Universidade Nova em Carcavelos. Exigente. Muito exigente para quem não ouvia falar de finanças e de marketing, nunca ouviu na sua vida. Muito exigente, mas altamente gratificante. Aprendi imenso. Tive o privilégio de conviver com pessoas bastante mais novas que eu, de outros mundos completamente diferentes. E isso é tão enriquecedor que é isso que me move, é isso que me faz sair de casa de manhã, me organizar, porque são experiências que depois acabas por ir tendo. Fiz também nessa altura uma pós-graduação de Metodologias de Investigação em Madrid, portanto ia aos fins de semana para Madrid durante 6 meses, um fim de semana por mês, e também com 50 anos, e foi ótimo, porque eu só consigo continuar a ensinar os meus alunos a investigar e a fazer trabalhos de investigação com rigor, se eu também me lembrar como é que a metodologia e a dificuldade que é a metodologia de investigação. E fui relembrar-me algumas coisas, fui aprender coisas novas, fui atualizar-me. Depois há uma parte que não falámos e que, já que estamos a falar de algumas coisas que fazem parte da minha vida, há uma parte muito importante que eu gostava também de dizer. Eu fiz parte do Conselho Deontológico e Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas durante mais de 10 anos. E isso fez-me ver o outro lado da medicina dentária. Fez-me aprender imenso do lado dos advogados, que não era nada uma área que eu nem dominasse, nem tivesse acesso, nem tão pouco mais ou menos, mas aprendi muito da medicina dentária. Fez-me ver de forma um bocadinho diferente. Eu não diria diferente, talvez é uma forma adicional de ver o que se passa na nossa área, na periodontologia em particular, mas na medicina dentária no geral. E foi muito bom, muito enriquecedor, mais uma vez digo, para o meu trajeto, para o meu caminho, e está a ser muito útil hoje em dia, nestes anos em que eu já não estou no deontológico, mas eu aplico muitas vezes aquilo que aprendi nessa altura. E isso é extremamente importante. Entre os teus hobbies, salientaste que adoras fazer puzzles e legos. Qual foi o último lego que tu montaste? Olha, eu faço aqueles legos de adultos, sabes? Aqueles legos que são flores. Arquitetura. Sim, gosto mais de tudo o que é flores e tudo o que é. Sim, adoro. Eu gosto imenso. Distrai-me. Além de me distrair. Fazes sozinha? Completamente sozinha. Os meus hobbies, todos eles, são a fazer sozinha. Todos. É o teu tempo. É o meu tempo. Exatamente. Eu passo o dia com outras pessoas. Passo o dia, como tu sabes, a ter que tomar decisões. Nós, dentistas, temos que tomar decisões. Decisões muitas vezes fáceis, outras vezes menos fáceis. Como docente, tenho que tomar decisões, tenho que dar o melhor de mim. Como coordenadora clínica da medicina dentária da CUF, que é um trabalho que eu aceitei em 2018 e que me enriquece diariamente, tenho também que tomar decisões. Portanto, eu quero hobbies que me permitem ter o meu tempo, o meu espaço, estar a pensar sozinha e sossegada. Os legos vieram assim. Mas o que eu gosto mais de fazer, além dos legos, os puzzles que eu falei, não são puzzles normais, são puzzles tridimensionais. Okay. São puzzles 3D, de madeira. Uhum. O último que eu fiz foi um balão de ar quente, que está espetacular. E que aconselho, porque são com muitas peças pequeninas, mas parece que é muito difícil e muito complexo. É um bocadinho exigente do ponto de vista de concentração, mas vale muito a pena.
E depois tenho um hobby que gosto muito também, que é ler. Leio, eu diria, leio 2 livros por mês, às vezes mais, outras vezes menos. Não sou, enfim, não é uma obrigação, é um gosto. E o outro hobby, que eu digo que é um hobby porque eu ponho um tempo na minha agenda para o fazer, portanto é o meu tempo, é o tempo de andar a pé. Eu ando a pé por Lisboa, tento fazer 10 km ao sábado, 10 km ao domingo, nem sempre consigo. Não é, lá está, uma obrigação, é um gosto, mas sinto-me muito bem com isso. E é um tempo que eu vou com os meus pensamentos, com a minha organização mental, às vezes a pensar como é que vai ser a minha semana, outras vezes a pensar como é que vou fazer, outras vezes a não pensar em nada, só observar esta cidade espetacular que nós vivemos. Seguramente nunca levo nada nos ouvidos para ouvir música, isso está completamente proibido, porque isso é o oposto daquilo que eu quero fazer. Não quero ouvir outros, quero me ouvir a mim própria. E pronto, são estes os meus hobbies principais. O que é que te faz sorrir? Faz-me mesmo sorrir, mesmo. O estar com a minha família, o ter a sorte e o privilégio de ter saúde e pensar nisso hoje em dia, para mim é muito importante. Faz-me sorrir, ontem fez-me muito sorrir os meus alunos e as graças que eles fazem, ou seja, faz-me sorrir, os outros fazem-me sorrir. Até mais do que eu próprio. Os outros fazem-me sorrir. Aquilo que me transmitem faz-me sorrir. Sem dúvida nenhuma. Bom, obrigado. Nada. Foi um prazer. Um gosto gigante ter-te aqui hoje. Obrigada. Espero que tenham gostado e que o prazer de ouvirem esta inspiração seja o suficiente para ouvir, voltar a ouvir e partilhar. Obrigado a todos. Obrigado, Susana. Muito obrigada.